E aí pessoal, todos prontos para mais uma aula? Eu separei para essa semana mais um tópico a respeito da técnica MARP. No nosso último encontro, eu falei para vocês a respeito de algumas diferenças entre a técnica MARP e a expansão rápida da maxila com ancoragem dentária, a expansão rápida convencional. Bom, para hoje eu separei aqui o que eu chamo dos 5 pilares para o sucesso na técnica MARP. Quais será que são esses 5 fatores que são essenciais, são cruciais entre você ter sucesso ou não numa disjunção da maxila ancorada esqueleticamente? Bom, primeiro fator, tomografia. E vocês vão ver que esses 5 pilares estão todos interligados. E também esses 5 pilares, os 4 que vêm após a tomografia, todos eles dependem aqui do nosso primeiro pilar. Porque quando você trabalha com uma tomografia, você não está trabalhando no escuro. Você vai ter muito mais chance de sucesso quando você trabalha a técnica MARP com a visualização do arquivo DICOM dentro do software, tá certo? O que vem depois da tomografia? Com a tomografia, nós conseguimos determinar os estágios de maturação da sutura palatina mediana, a classificação de Angelieri, que são 5 estágios, do estágio A ao estágio E, aonde o estágio E é o estágio mais avançado de maturação, onde essa sutura está toda fusionada e nós não conseguimos mais enxergá-la dentro da tomografia. Então, pensando na técnica MARP, os estágios mais indicados seriam do estágio C e o estágio D. Não que você não possa tentar uma disjunção no estágio E, mas a chance de sucesso no estágio D e no estágio C é muito maior, porque essas interdigitações ainda, a maxila não está ainda toda fusionada. Então você consegue romper essas interdigitações de uma maneira mais fácil, tá certo? E a gente também tem que olhar e tem que tomar cuidado com outras suturas. Uma outra sutura que é muito importante nesse processo da disjunção é a sutura pterygomaxilar, pterygopalatina. Então, que a gente também consegue verificar esse estágio de maturação dentro no software na tomografia. E outra questão importante também em relação aos estágios de maturação da sutura palatina mediana é que ela não tem uma correlação com a idade cronológica. Então, temos que ficar atentos quanto a isso. Terceiro pilar, estabilidade primária, que tem relação com a espessura óssea adequada. Para quem já trabalha com ancoragem esquelética, sabe que a estabilidade primária é um fator fundamental para qualquer tratamento com ancoragem esquelética. A estabilidade primária, ela remete à estabilidade do mini parafuso na hora da instalação, seja ele intrarradicular, extraoveolar, um mini parafuso no palato para a técnica MARP. Esse mini parafuso ele tem que ter estabilidade primária. Se ele não tiver estabilidade primária, ele vai falhar. E se o mini parafuso falha aqui na nossa ancoragem para MARP, a terapia não vai funcionar. Então, estabilidade primária é um fator fundamental e depende da espessura óssea adequada. Qual seria a espessura óssea adequada para a técnica MARP? A gente não pode ter uma espessura muito fina, porque daí se o osso é extremamente fino, você não consegue estabilidade para o seu mini implante. Mas também se esse osso é muito espesso, fica mais difícil também de você estar rompendo essa sutura. Então, o que eu digo que seria uma espessura ideal entre 2 e 4 milímetros, se nós tivéssemos isso para todos os pacientes, seria ótimo, tá certo? Próximo fator, bicorticalidade. Vejam aqui os mini implantes bicorticais, ou seja, o mini parafuso que vai ancorar o nosso disjuntor, ele tem que pegar a cortical do palato e a cortical do soalho da cavidade nasal. A bicorticalidade, ela é totalmente inegociável, porque se você não atinge as duas corticais, a chance de você falhar aumenta muito. E para você ter certeza disso, da bicorticalidade, você tem que conseguir medir dentro do software a espessura da mucosa e a espessura óssea que você tem. Aí dessa maneira
você consegue escolher o mini parafuso que vai conseguir atingir as duas corticais. Então a bicorticalidade, pessoal, ela é totalmente inegociável, é um fator fundamental para o sucesso na terapia com MARP. E o quinto fator, e não menos importante, é o protocolo de ativação. Bom, protocolo de ativação para disjunção da maxila ancorada esqueleticamente é diferente de um protocolo de ativação para uma expansão rápida da maxila com ancoragem dentária, tá certo? Por quê? Quando você tem ancoragem dentária, aquele estresse da ativação, aquela força que é gerada quando você ativa o parafuso, esse estresse ele gira ao redor dos dentes. Então você vai acabar tendo uma grande inclinação dentária. Para a técnica MARP, quando você gira o parafuso do disjuntor, aquele estresse ele gira ao redor dos mini implantes. Então você não tem a inclinação dentária tão grande como você tem numa expansão rápida da maneira convencional. Então, o protocolo de ativação, aí se fala, mas qual relação que ele tem com os outros fatores? Primeiro, a definição do teu protocolo de ativação, ela tem relação com o estágio de maturação da sutura palatina mediana e também ela vai ter relação com a espessura óssea que aquele paciente tem. Então, diferentemente de um protocolo de expansão rápida da maxila, com ancoragem dentária, que você tem que fazer no mínimo 2 ativações por dia, né? Uma de manhã e uma à noite, ou 2 de manhã e 2 à noite, com a ancoragem esquelética, você pode fazer também 2 por dia, pode fazer 1 por dia, ou inclusive uma ativação a cada 2 dias, porque aquela tensão da ativação, ela fica concentrada ao redor dos mini parafusos. Bom, vocês viram como todos os fatores são muito importantes, como todos os 5 fatores estão interligados e como é importante você ter conhecimento disso e saber dominar todos esses fatores. Porque quando você toma controle disso no tratamento para qualquer paciente, a tua chance de sucesso aumenta muito. Aumenta muito, você vai ser muito mais assertivo e vai trabalhar com a técnica MARP com uma eficiência muito maior. Bom, se você gostou, guarde esses 5 pilares, aprenda os 5 pilares e também se inscreva aqui no meu canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Até a próxima aula!